Paz em Jesus seja contigo, Deus abençoe você, sua casa. Estamos aqui mais um dia para falarmos acerca da Bíblia, a partir da revista da Escola Dominical. E neste terceiro trimestre deste ano de 2019, estamos estudando acerca da mordomia, da administração, do gerenciamento, da forma como eu lido com as coisas que Deus me deu, que eu tenho, que eu conquistei, que eu trabalhei para ter e que eu quero ter para mim, com a minha família, com a minha igreja, com aquilo que está à minha disposição e eu participo no meu dia a dia. A mordomia nada mais é do que eu saber o que fazer com aquilo que eu tenho e fazer da melhor forma possível, de uma maneira que eu aproveite melhor, não traga dano aos outros e cresça e prospere cada dia mais e mais. Vários temas nesta lição, nesta revista. Temos aqui como título, de uma forma geral da lição, Tempos, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Nós estamos aqui neste domingo estudando a lição de número 6, aí para você, na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, no seu trabalho inclusive, dentro do ônibus, né? Mas esta lição será ministrada no dia 11 de agosto de 2010, próximo domingo agora, e temos como tema a mordomia da adoração. Eu diria a mordomia na adoração. Também caberia, muda pouca coisa, mas a forma de aplicar o português, eu penso que seria também razoável aí. A mordomia na adoração, a forma como eu adoro e de que maneira eu devo ou seria interessante que eu fizesse. Temos aí no texto áureo, João capítulo 4, versículo 23, diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. É interessante este versículo porque ele fala que Deus está procurando. É como se Deus estivesse andando nas ruas, vamos falar de uma forma figurada aqui, Deus do céu, com a lupa, né, um binóculo, olhando na terra, procurando alguém que estivesse adorando a Ele ou se propusesse a adorá-lo em espírito e em verdade. Nossa verdade prática aí diz assim: Deus procura os verdadeiros. Mais uma vez, se Deus procura os verdadeiros, é porque tem falso. E se tem falso, nós temos que ter muito cuidado, principalmente nessa época em que é falado muito das fake news, né? O que é uma fake news? É uma notícia mentirosa, é uma notícia falsa, é uma notícia caluniosa. E aqui Deus está falando: eu procuro verdadeiros adoradores e não as celebridades. É um tema aqui que só esse nossa verdade prática aqui daria tranquilamente aí uma lição, né? Deus procura verdadeiros adoradores e não as celebridades, de fato. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 4, versículos 19 ao 26. Você certamente já leu, se não, faça isso, leia, para ficar melhor, né, você contextualizar aí aquilo que estaremos falando e perceber, entender, absorver de uma forma melhor. É sempre interessante ler o texto bíblico aí como referência da lição que o nosso irmão colocou na lição de hoje. Na introdução, no Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. É muito diferente a forma como a Bíblia apresenta a maneira de adoração, a forma como eu devo ir, me aproximar, me achegar a Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É totalmente diferente. Aqui no Antigo Testamento, para eu adorar a Deus, eu precisava ir no templo, na tenda,
aonde os sacerdotes estivessem. Então, somente dessa forma eu poderia adorar a Deus. Então, a primeira frase ainda da introdução diz assim: no Antigo Testamento só se podia oferecer culto ao Senhor no tabernáculo ou no templo, somente. Não havia outro lugar. Eu não poderia apresentar o meu culto em casa, com a minha família, num culto doméstico. Eu não poderia fazer isso em outro ambiente que não fosse o templo ou o tabernáculo. Graças a Deus isso mudou no Novo Testamento com a vinda do nosso Senhor Jesus. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. O que é o ritualismo? É aquela sequência de coisas que eu faço da mesma maneira, da mesma forma todos os dias. Se torna algo ritualístico, né? É um ritual, simplesmente isso. É uma repetição, eu tenho que fazer daquela forma. Se eu não fizer daquela forma, está errado, eu não vou me sentir bem. Então, para adorar a Deus, eu tenho que, por exemplo, ajoelhar, cantar 2 hinos, ler um texto bíblico, levantar a mão para o céu e falar alguma coisa para Deus. Então eu me acostumo àquele ritual. Da mesma forma, esse simbolismo da antiga aliança, tudo tinha símbolo. Não, eu vou usar aqui o menorá, eu vou colocar o quipá, eu vou pôr aqui a túnica, eu vou colocar o cinto aqui, eu vou pegar as pedras, enfim, tudo tinha um simbolismo. Então, na antiga aliança funcionava assim, mas agora no Novo Testamento, na nova aliança, em Jesus, melhorou para nós, porque nós temos mais liberdade, porque aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Aqui, no primeiro tópico, temos como título o que é adoração, nada menos que isso, né? Tem que começar explicando o que é de fato adoração. No primeiro tópico aí, adoração, no sentido etimológico, quer dizer, na raiz, no significado primeiro desta palavra, culto, veneração que se presta a uma divindade. Então, adorar é prestar um culto, é venerar, é ter aquilo como algo assim único. Então, adoração no sentido da palavra, não falando da adoração a Deus, o Senhor, mas adoração de uma forma geral, é culto ou veneração que se presta a uma divindade. Para nós cristãos, aí vem para nós, Igreja do Senhor, adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único. Veneração é uma adoração elevada. O que poderia ser uma adoração elevada? Assim, eu me entrego, eu me dou naquele momento, eu me oferto, talvez fosse mais ou menos por aí. Naquele momento em que eu estou diante do Senhor, eu me entrego como oferta. Adoração elevada, palavras do nosso irmão aqui, mas eu percebo assim, é uma doação, é uma inteireza de mim para o Senhor naquele momento, porque nós não vivemos adorando a Deus, não é possível, não tem como. Nós podemos viver uma vida a caminho da adoração, no caminho da adoração, mas eu não adoro a Deus a todo instante, a todo momento, porque eu trabalho, porque eu tenho preocupações, porque eu tenho estresse, porque eu tenho trânsito, porque eu tenho filhos para criar, eu tenho chefe, enfim. Mas naquele momento que eu me desligo de tudo isso e me entrego ao Senhor, aquele momento eu devo dar ao Senhor todo o meu ser. Eu devo me doar a Deus naquele instante, e de fato aí seria sim uma adoração elevada, como nosso irmão colocou aqui. Primeiro subtópico diz assim: no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a palavra hebraica shahá, deve ser assim, ocorre mais de 100 vezes e significa
curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus para o povo de Israel. Há ainda a palavra abad, que traz os sentidos de adorar, trabalhar, servir a Deus. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subiram ao monte e inclinaram-se de longe, como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Então, não foi no momento que eles chegaram no local da adoração, da oferta do sacrifício, mas antes de chegarem, eles já iam se prostrando. Era um costume, a cultura daquele momento, daquele povo, a reverência deles apontava para isso. Antes mesmo de eu oferecer no local, eu já começava a me ajoelhar, me prostrar, levantava, andava mais um pouco, me prostrava, levantava, andava mais um pouco, me prostrava. Então a reverência aqui é maravilhosa, é lindíssima. Nós precisamos aprender com os nossos irmãos do Antigo Testamento. Segundo subtópico, no Novo Testamento. O Novo Testamento registra o verbo prokuneo 59 vezes. Este verbo significa prostrar-se, adorar, prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Isso era um costume, dentre as nações, as pessoas que estavam, entre aspas, acima das demais, quando eu chegava nela, eu beijava a mão. Não é à toa um costume até hoje para muita gente aí, dentro da Igreja Católica, quando chega e conversa com o padre, com o bispo, com o papa, eles chegam e já tomam a mão deles e dão um beijo na mão. Então isso também é uma forma de adoração. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque essa referência de eu venerar, de eu me prostrar, eu tenho que ter cuidado, porque eu posso estar adorando pessoas, adorando imagens, adorando símbolos, adorando o carro, adorando a família, o filho. Então a adoração só a Deus. Eu amo, eu gosto, eu quero estar perto, mas a adoração só ao Senhor nosso Deus. Ninguém nesta terra tem essa condição, como eu posso dizer? Eu não tenho que estar adorando a ninguém nesta terra. Só o Senhor, disse Jesus. Jesus falou isso para nós. Adorar só ao Senhor. Adoração só ao meu Pai. Adoração só ao meu Deus. Agora Jesus, morto, ressurreto, glorificado, sentado à direita de Deus, também Deus, parte da Trindade, Ele é merecedor da nossa adoração, e não mais a Bíblia já fala isso, já aponta isso. Não precisa, e não é o tema da nossa lição aqui, falar da pessoa de Jesus, mas sim da adoração que eu devo prestar ao Espírito Santo, a Jesus, o Filho do Deus eterno, e ao nosso Pai bendito, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus triuno. Aqui ainda fala assim: há também o verbo prosekunesa, que passou a significar prostrar-se, como sinal de reverência, prestar homenagem. Então a palavra adoração tem uma amplitude, tem um alcance muito grande. Então eu tenho que ter sempre muito cuidado quando eu falo de adoração ou ajo diante de alguém ou alguma coisa em sinal de adoração. Temos que ter esse cuidado, porque pode acontecer de eu estar idolatrando alguém ou alguma coisa, adorando isso ou aquilo. Aqui no terceiro subtópico, outras palavras relativas à adoração. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço de adoração no culto. Serviço de adoração no culto. Então, a forma como eu trabalho para a igreja, para a obra do Senhor nosso Deus, também é uma maneira de adorá-lo. A forma como eu me dou, a maneira como eu me entrego, a forma como eu presto um serviço
a igreja, na igreja, para a igreja, também é uma forma de adoração. Há também a palavra leiturgia ou liturgia, que significava serviço prestado em favor do povo. Atualmente, a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. Cada denominação cristã tem uma liturgia. Enfim, a palavra liturgia, hoje para nós liturgia, lá atrás, lá antigamente, tinha também esse significado de prestar um serviço em favor do povo. Era também considerado uma forma de adoração à divindade daquela religião, daquela nação, daquele Deus que era adorado naquele contexto. Para nós, a palavra liturgia aponta mais para a questão da organização do culto, a maneira como o culto na minha igreja ou na minha comunidade acontece. Então, por exemplo, na Assembleia de Deus, a liturgia, de uma forma geral, abre-se o culto com oração, canta-se 3 hinos da harpa cristã, lê-se um texto, o texto oficial, por assim dizer. Após isso aí começa-se a dar oportunidades, os conjuntos cantam, alguém testemunha, no final prega-se, faz uma oração, dá-se a bênção apostólica, enfim. A liturgia da Assembleia de Deus funciona assim. E cada igreja, comunidade, tem a sua forma de organização no momento do culto na igreja, entre as 4 paredes da igreja e instituição. Aqui no segundo tópico, título, como adorar a Deus. É meio estranho, né, a gente querer ensinar alguém a adorar a Deus, porque tem que ser algo muito espontâneo, mas é interessante que eu conheça as formas como já fizeram, como a Bíblia diz que personagens adoraram a Deus, e eu vou juntando esse conhecimento e na minha cabeça eu vou entendendo a maneira que eu me sinta melhor, que eu consiga adorar a Deus de uma forma mais original, por assim dizer. Primeiro subtópico aí, como adorar a Deus. Onde adorar a Deus? Em espírito e em verdade. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e o reconheceu como profeta. Aquele momento ali só se adorava a Deus, né, no templo ou no monte, que era o caso aqui dos samaritanos. Mas enfim, quando a mulher samaritana começou a ouvir Jesus, ela se prostrou. Ela disse: eu reconheço que tu és profeta. Enfim, aquele diálogo ali, a partir da forma, do momento que ela ouviu, escutou Jesus falar, e Jesus sabia de coisas acerca da vida dela que ninguém mais sabia, ou não era para que Jesus soubesse, porque Jesus não conhecia aquela mulher, não era vizinho dela, não curtia, não passeava pelas mídias sociais daquela mulher. Ela falou: mas esse camarada não me conhece, não sabe quem eu sou e está falando acerca da minha vida, ele tem algo de Deus diferente dos demais. E ali adorou a Jesus de uma forma especial. 2 coisas importantes nós precisamos saber sobre a adoração. Aqui nós devemos entender onde adorar a Deus, aonde eu devo adorar a Deus. E para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era o monte de Samaria, ou monte em Samaria. Mas para os judeus era em Jerusalém. Entretanto, Jesus revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico. Não seria, se fosse no Distrito Federal, o lugar onde eu moro, ou em São Paulo, ou na Paraíba, ou no Japão, nos Estados Unidos, ou na Malásia, ou na Tunísia. Não importaria mais. Jesus disse: olha, vai chegar o momento, e ele já chegou, em que
vocês poderão adorar a Deus em qualquer lugar, não somente em Samaria ou em Jerusalém, mas em qualquer lugar, porque Deus estará à nossa disposição, entre aspas, né? Então, Jesus apontou e disse isso para ela. Por quê? Porque Deus é Espírito. E o Espírito de Deus está em todos os lugares. Segundo subtópico aí, a atitude do adorador. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. Eu acho, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece muito. Alguém que vai cantar, né, na igreja, começa a cantar, você percebe, a pessoa não tem ela não está de espírito, alma e corpo ali. Ela está cantando, ela está repetindo a letra, principalmente as equipes de louvor, esses cantores, cantoras que Deus tem abençoado, e eles têm aí cantado em vários lugares no Brasil, fora do Brasil. Nós temos que ter muito cuidado para que eu não seja algo vazio, alguém vazio. Eu tenho que adorar a Deus. Existem profissionais hoje da música, e isso é maravilhoso. A música, a parte instrumental, a sonoplastia da igreja faz uma diferença gigantesca, mas essas pessoas em especial têm que ter muito cuidado, porque senão elas vão estar se afastando de Deus a cada momento, a cada dia, a cada apresentação, a cada show, a cada culto. Em vez delas estarem ali adorando com a igreja, elas estão cantando na igreja, fazendo show na igreja. Então é um campo muito sensível a questão da música para os músicos e para os cantores, principalmente. Então, a adoração em espírito e em verdade. Atualmente, o chamado movimento gospel, né, acontece, é interessante até certo ponto, ajudou muito, mas eu acho que nós temos que ter mais cuidado com isso. O movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas ou levitas. A palavra levita não é muito mal usada nessa questão, porque levitas são todos aqueles que trabalham em função da igreja, direto ou indiretamente. No Antigo Testamento, quem limpava o banheiro era levita, não era só quem tocava ou cantava. O sacerdote era levita, o irmão que ia na padaria comprar o pão para servir na igreja no café da manhã é levita. Então todos são levitas, todos que servem a igreja, na igreja, são levitas. Então assim, temos que ter cuidado com essas músicas e a maneira como elas são apresentadas, letras extremamente distantes da Bíblia. Eu particularmente tenho muita dificuldade de ouvir música evangélica. É muito difícil, porque são letras extremamente antibíblicas. É estranho, né, falar assim, mas são letras anticristo. Letras de músicas que são cantadas na igreja que são anticristo, que são antibíblia. Quer dizer, não tem nada de Bíblia, não tem nada de Cristo, não tem nada de Deus, não tem nada de graça. As letras exaltam pessoas, coisas, artistas e outras coisas mais, infelizmente. Com o culto racional. O culto racional não é alguma coisa com inteligência. Eu sabendo o que eu estou fazendo, eu vou fazer aquilo desta forma porque eu acho que assim será melhor. Então, eu uso o meu raciocínio, a minha razão para apresentar um culto ao Senhor. Agora, o segundo subtópico. Com o culto racional. Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentarmos-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, o culto racional significa culto a Deus com a razão, com a inteligência, com o planejamento também, de fato, planejamento. Então, temos que ter cuidado, portadores de uma sinceridade profunda. Então, a minha razão diz que eu tenho que ser sincero.
É como eu disse lá atrás um pouquinho, eu não adoro a Deus todo minuto do meu dia, toda hora do meu dia, todo instante do meu dia, mas naquele momento que eu me volto para o Senhor, tem que ser com inteireza de coração e com inteligência, porque aí sim será um culto racional, como nos alertou Paulo. O objetivo do culto racional é este, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, temos que ter este cuidado sempre. Bem, aqui no terceiro tópico, temos como título Gestos e atitudes na adoração a Deus. Ajoelhar-se e prostrar-se. São gestos de profunda reverência diante de Deus. Exemplo aqui, Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelho adorando a Deus. Então, a maneira, a forma como eu me achego diante de Deus, mostra se eu estou ali de coração, se eu estou ali de fato com a minha alma voltada para o Senhor. Não somente isso, mas em princípio eu me ajoelhar, eu me prostrar diante de Deus no momento que eu vou orar, no momento em que eu quero assim, me derramar diante de Deus. Nem sempre na igreja nós conseguimos. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade, porque eu gosto de ficar bem à vontade, assim, porque eu gosto de ficar à vontade, eu não gosto de estar calçado, de sapato, de tênis, eu gosto de ficar descalço na hora que eu vou orar, na hora que eu vou me ajoelhar. Mas, em princípio, a maneira como eu me apresento também diz isso. Quando eu me ajoelho, quando eu me prostro, eu já, aqui na minha consciência, já estou dizendo, eu estou diante de Deus. Eu estou aqui me apresentando ao Senhor. Então, é até um exercício para a minha consciência, para a minha razão, para os meus sentidos, para que eu freie a minha alma, para que eu consiga limpar um pouquinho a minha mente da minha correria do dia a dia, respirar e dizer: Senhor, enfim, cheguei, estou aqui diante de Ti. E ali começar a orar, começar a falar, começar a louvar a Deus, adorar a Deus. É uma forma que até nos ajuda. E Salomão assim o fez na inauguração do templo. E quantos mais, nós temos os exemplos aí, não são poucos. E o povo se pôs de joelhos, adorando a Deus naquele instante, seguindo o exemplo ali do seu líder maior naquele momento, o rei Salomão. Jesus também prostrou-se diante do Pai em súplicas. Não foram alguns momentos, A Bíblia sempre aponta que Jesus se colocava de joelhos, ele prostrava-se em oração, em adoração ao seu Pai, ao nosso Deus. Aqui no segundo subtópico, louvar e cantar. Muito cuidado com isso, é maravilhoso, é essencial, necessário para a igreja, em especial no momento de culto na igreja, enfim, mas temos que ter, ou pelo menos quem canta, porque eu não sei cantar, enfim, não adianta, eu não vou dar conta, mas enfim, quem o faz, muito cuidado, porque pode acontecer da gente se acostumar demais com aquilo e esfriarmos, ou ficarmos mornos, que é pior ainda. Uma hora estou quente, uma hora estou frio, daqui a pouco Deus me vomita da sua boca, como tem aquela figura de linguagem ali em Apocalipse. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais, do cântico coral e congregacional no culto a Deus. Então, a partir de Davi, como ele tocava a harpa, certamente ele começou ali no momento do culto, da adoração no templo, no tabernáculo, e ele começou a tocar o seu instrumento em louvor a Deus, e pessoas foram vendo, gostando, e passou a ter esse costume de também fazer parte da liturgia do momento de culto na igreja, dentro da instituição chamada igreja, o uso dos instrumentos musicais
e a partir daí as equipes de louvor, que é maravilhoso para nós, mas sempre com cuidado. A adoração a Deus também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. Eu diria que essencialmente, né? Não é também se expressa com cânticos e hinos de caráter espiritual. É extremamente necessário. Por isso que existem muitas músicas, eu nem chamo de hinos, são músicas, né, cantadas dentro da instituição chamada igreja, tocada aí no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que tem letras que não tem nada de espiritual, não tem nada de Bíblia, se tornou algo muito mecânico, algo muito capitalista, algo muito... o momento, a moda, o que é que estão falando por aí? Vou escrever uma música aqui, aí vai lá, blá blá blá, escreve uma música falando do tema do momento, está falando de Apocalipse, pregou naquele congresso tal acerca do céu, então vou escrever uma música falando do céu, pregou acerca do Monte Sinai, então é essencial que na adoração, no momento de prestar o meu culto a Deus, eu tenha ou cante, ou toque uma música que seja espiritual, que fale, que aponte para as coisas de Deus, da Bíblia, me eleve, me conduza à espiritualidade. Salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui no subtópico 3, glorificar a Deus. Glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. Não tem como fugir dessa frase, dessa palavra, inteireza, a essência. O Fábio aqui tem que estar inteiro diante de Deus, não tem como o Fábio estar só um pedaço. Tem gente, eu sou muito observador, né? Tem gente que quando vai orar, está orando ali, né? Orando e... Pois Jesus, abençoa, Jesus, aí está olhando para as telhas da igreja, Jesus, abençoa aquela família, e está mexendo no celular, abençoa mesmo, Jesus, e olhando para a aliança, né? Mexendo e folheando, Jesus, abençoa o missionário lá na África, e está lendo, e está... Inteireza, eu tenho que estar inteiro ali, não tem como só um pedaço. Um pedaço não é todo, então não funciona, não tem essência, não tem adoração. É fake, é falso, é metade, é pedaço, então é difícil, né? Mas tem algumas coisas que a gente tem que perceber. Glorificar a Deus com inteireza do nosso ser. Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele mora em nós, Ele não está entrando na igreja, letra de hino, né? É uma benção. Mas, enfim, constrói-se doutrina a partir de letra, falando do Espírito Santo. O Espírito Santo vai entrar na igreja, pregadores, né, ensinadores que querem movimentar o povo. O Espírito Santo está passeando aí dentro da igreja, o Espírito Santo está descendo. Vamos devagar, irmão, o Espírito Santo mora na gente, ele está dentro, ele não saiu para dar uma volta na cidade, depois vai... Né? A não ser que eu não queira, eu me separe dele, aí eu vou estar afastado do Evangelho, fora da graça de Deus, é diferente. Se o Espírito Santo está fora de mim, eu não sou parte da igreja, é simples assim. Então o Espírito Santo mora em nós, está dentro de nós. É uma coisa tão simples que o povo foi distanciando, né? Essas músicas de hinos aí, de sei lá o quê. Esses pregadores aí que querem movimentar a igreja, o movimento é bom, mas com razão, com Bíblia, com entendimento, com Deus, com o Espírito Santo na direção. Porque movimentar a igreja falando besteira, falando abobrinha, falando heresia, aí vai para o inferno junto com a igreja inteira, que infelizmente foi ensinado ou estivesse sendo alimentado por essas pessoas. O Espírito Santo habita em nós, do nosso ser, isto é, vosso corpo e vosso espírito. Ou seja, a adoração, já que o Espírito Santo habita em mim, ele vai fazer com que a minha alma se mova em direção a Deus.
É simples, não tem muito o que falar acerca disso, mas o povo já distanciou tanto acerca do Espírito Santo morar em nós, enfim, que a gente tem dificuldade com isso. Oferece a Deus o sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os seus votos. Então, temos que oferecer, temos que pagar os nossos votos em adoração a Deus. Aqui na conclusão, na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração. Tem alguém por aí que começou a falar que Deus queria o nosso coração. Aí alguém disse, não, Deus não é açougueiro para querer só o meu coração, né? Coração falando de cérebro, de razão, de entendimento, de consciência, mas de fato Deus quer o nosso coração, porque se Ele estiver aqui, Ele vai controlar todo o nosso ser, Ele terá todo o nosso ser, porque quem controla o nosso corpo é o nosso cérebro, é o nosso coração como figura. Então, se Ele estiver aqui, Ele terá todo o resto. Então, Deus de fato precisa, é como se Ele precisasse, né? Mas Ele precisa, entre aspas, que o nosso coração esteja voltado para Ele no momento da adoração, senão a gente vai estar ali perdendo tempo. É estranho, perdendo tempo. Eu estou perdendo meu tempo dizendo ou pensando que estou fazendo o que é certo, adorando na igreja, prestando culto, enfim. Tenhamos cuidado, finalizamos aqui mais esta lição. Próxima lição estaremos juntos aí também, conversando acerca da mordomia e hoje falando da mordomia da adoração ou no momento da adoração ou na adoração ao Senhor. Enfim, Deus te abençoe, tenhamos cuidado e vamos continuar aprendendo aí acerca da palavra de Deus.